Tinha criação livre de jacu e galinha, plantação de café, palmito, frutíferas e muita traíra, peixe da região. Minha avó lavava roupa na cachoeira. Seus bichos de estimação eram gatos, cachorros e um macaquinho órfão que meu avô encontrou numa de suas caçadas. Era um lugar mágico, luzes misteriosas surgiam no topo do morro e era normal pela frequência das aparições. Na frente dessa casa tinha um gramado grande que chegava até o rio. Era uma alegria quando uma canoa portava. Era visita de parente, um mascate ou uma pessoa procurando cura para alguma enfermidade. Na mesa da sala, vovô Mariano pegava papel e caneta com a mão sobre o rosto, orava e prescrevia as receitas e ervas medicinais. Minha avó Paulina, sempre perto do fogão a lenha, cuidava para que o macaquinho atentado não colocasse a pata do gato na brasa, que descansava próximo ao fogão nos dias frios. A tranquilidade do lugar permitia que, mesmo muito criança, eu observasse tudo que passava, entre o barulho da cachoeira, o canto dos pássaros e as conversas que eram pautadas sempre nos bons hábitos e conduta de respeito. Esse pedaço de chão tem a energia de momentos felizes e tristes, uma escolha de viver em harmonia com a natureza, cuidando, transmitindo conhecimento. Esse processo foi quebrado quando a ganância dos homens da cidade grande e detentores de poderes resolveram fazer leis para proteger esses lugares de pessoas que estavam há várias gerações integradas de corpo e alma com essa natureza. Entende-se por caiçaras as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural entre indígenas, colonizadores portugueses e escravos africanos. Essa população fixou-se no litoral sul e sudeste do país desde o século XVII, onde desenvolveram um modo de vida intrinsecamente ligado à natureza local. Utilizando-se de atividades de agricultura itinerante, pequena pesca, extrativismo vegetal e artesanato, essas comunidades mantiveram sua forma tradicional de vida até a década de 50, quando as primeiras estradas interligaram as áreas litorâneas, ocasionando o início do fluxo migratório. A minha família já está na Jureia desde antes do meu tataravô, né? Eles vieram de Portugal para cá, né? Alguns ficaram pro lado de Peruíbe, outros ficaram pro lado de Iguape, né? E também no interior de São Paulo, né? Então eles vieram de Portugal e se estabeleceram aqui, muito antes de 1820, mais ou menos, não tenho a precisão da data, né? Mas nós somos famílias, né, tradicionais caiçara mesmo, temos muita gente, né, que morou ali, que viveu ali naquelas terras e que hoje estão sem o direito de propriedade. Minha família é totalmente caiçara. Sempre viveu na Jureia? Sempre viveu na Jureia. E qual que é a história deles, mais ou menos? História dos meus avós, meus ancestrais. Eles estão lá em documentos oficiais desde 1756, eu acho. Então tem mais lá de 8 gerações, né? Isso com laudo antropológico. Mas eu acredito que está muito mais antes que isso, né? Para mim, ser caiçara é você ter na essência e na sua memória, né, a história dos seus antepassados, né? Ter a luta dentro de você, né, para que essa memória não deixe de existir também, né. A família do meu pai é do município de Iguape, né, então meu pai, meus avós, assim, eles vêm da região chamada Rio Comprido, ali próximo da Cachoeira do Guilherme, né, na Barra do Guilherme, né, era exatamente ali que meus avós tinham casa, né, meu pai, e eu cresci ali também, né, nessa região, né. Minha mãe, ela já nasceu em Registro, né? Porque parte da minha família é de um quilombo também, né? Do quilombo do Morro Seco, que também é Iguape, mas ela já nasceu em Registro e ela veio pra cá com 3 anos de idade com meu avô. O legal do caiçara é que você consegue identificar como um povo. Como é que eu posso dizer isso para vocês? É uma série de costumes, tradições e jeito de viver, de ver a vida que é comum, tanto quem está aqui quanto está em outro lugar. Eu lembro uma vez que eu fui num bar lá no Grajaúna e já não conheço muitas pessoas que são meus parentes, né? E eu fiquei super à vontade lá. Por quê? Porque tudo que eles faziam, todo o jeito que eles faziam, que eles levavam festa, que eles preparavam a comida, o jeito deles de falar era comum para mim. Eu me senti em casa.
Nossa, uma coisa que a gente falava brincando às vezes para dizer que a gente era de lá, eu vi lá verdade. Então eu acho que assim, nossa, então acho que Caiçara ser um pouco isso, tanto faz eu estar lá na Praia do Una, quanto eu estar lá em Paraty, se tiver uma festa tradicional eu vou me identificar porque eu vivi isso. Hoje, os caiçaras são reconhecidos por sua contribuição histórica à conservação da biodiversidade e proteção do meio ambiente, sendo classificados como uma comunidade tradicional, mesma categoria a qual pertencem os indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Uma das comunidades caiçaras existentes ameaças ao seu modo de vida tradicional está localizada no litoral sul do estado de São Paulo, região hoje conhecida como Reserva Ambiental da Estação Ecológica Jurerê-Itatinhas, que abrange os municípios de Iguape, Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo e Peruíbe. A Jureia é composta por diferentes unidades que abrigam ou anteriormente abrigaram diversas vilas caiçaras. Entre elas estão a Barra do Una, Rio Verde, Prelado, Cachoeira do Guilherme e Grajaúna. E a gente conversando com seu filho, com o Marcos, quando a gente entrevistou ele na sexta-feira, ele contou pra gente que os seus avós também estavam um pouco envolvidos no processo quando a fundação foi criada, com aquele papo de criar um santuário, né, ecológico para Jureia. O que você lembra, você sabe de alguma coisa dessa parte da sua família? Eu lembro ali muito, meu pai ainda conta, minha mãe contava muito, meu pai conta até hoje, né, da questão das ameaças que aconteceram, né, desde 1940, vamos pensar assim, que o pessoal da cidade, né, de Iguape veio para cá, para Jureia, para fazer especulação, né? Chegou o juiz, chegou o promotor, chegou o dono do cartório, o cartorário e todas essas pessoas na casa da minha avó Joana, né? Onde começou a falar para ela que ela tinha que vender aquela terra ali, porque ela não ia conseguir pagar, que ela não ia conseguir, e havia os impostos, né? E ela não queria vender, falou, não, isso aqui é dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, eu não quero vender, isso aqui é uma terra que é minha. Sim. Não, mas a senhora vai ter muita pressão. Ele já estava com muita pressão. A senhora vai ter muita pressão, a senhora não vai conseguir. Tal. Vocês que ficaram, meu pai conta que ficaram 3 dias na casa dela. E aí conseguiram convencer ela de vender. E daí pra cá, aí começou já a ter já um armado, né, na década de 60, né, queimando as casas nossas, dos nossos tios, dos nossos avós, né. Então já começou aí uma grande confusão, né, a proibições da roça, né, depois, no tempo não era a Polícia Ambiental, acho que era o IBDF, era uma outra instituição, né, tipo o IBAMA, assim, que fazia isso. Então começou a multar as pessoas, né, proibir na verdade, primeiro começou a proibir que não podia, então, por conta desses proprietários que foram comprando, né. Será que não toca no coração desses presidentes, desses governadores, desses pessoal da política? É tudo política, gente, isso, eu sei que é política. O pessoal quer o quê? Querem ficar com a terra, querem vender isso aqui para os gringos para ficarem aqui. Eu sei disso. Não vão querer me enganar que não é isso, porque é. Né? Mas ninguém vai ter mais direito do que nós, eu tenho fé em Deus. Nosso São Miguel Arcanjo, nosso Deus está do nosso lado, ele vai ajudar nós. Você pode ter certeza de uma coisa. Não vai ser tão fácil assim. A gente vê. E quando chegou na década de 80, aí teve aí eu já estava maiorzinho, eu nasci em 64. Aí eu já estava grande, comecei a observar o que estava acontecendo. Aí chegou uma empresa, que é a Gomes de Almeida Fernandes, né, de São Paulo, querendo lotear, estavam loteando toda a área ali do Rio Verde e Grajaúna, né. E aí a gente começou a pressionar, dizer que a gente não queria aquilo ali, porque estavam cortando nossas roças, né, estavam invadindo. E aí quando foi em 86, eles criaram a Estação Ecológica da Jurerê-Itatinhas. E aí é uma unidade de conservação que a gente não conhecia, né? Mas como eles falavam de santuário ecológico, a gente acreditava que era uma coisa boa, né? Eles falavam que iam expulsar todos os veranistas, ia acabar com a especulação imobiliária e tudo mais. E aí a gente se juntou a eles, né? Mas ainda, logo em seguida, veio uma empresa, que era uma empresa, chamava Nucrebras,
já com uma outra proposta, de construir uma usina nuclear. Sim, né? na época da ditadura. Né? Isso, uma época da ditadura, usina nuclear e tal. Aí a gente também brigando contra isso, né? Junto com esses caras também falando, olha, vamos construir uma usina aqui, isso aqui vai explodir tudo, né? Tem um tal de reator, a gente nem sabia que era reator, nada. E aí que a gente começou a entender, né? Para que toda... Acho que tem uma legislação, não sei se é um decreto, é uma lei, dizendo que onde tem usina nuclear, você tem que criar uma estação ecológica em volta, né? Então acho que é uma lei que tem que fazer isso. Sim. Aí o que eles fizeram, né? Aí, mas a Gomes de Almeida e os ambientalistas, alguns ambientalistas, eles fizeram um acordo com a Gomes de Almeida de ficar com a Serra da Jureia, o maciço da Jureia, uma área de proteção integral, e a área da Baixada para fazer a cidade. Sim. Mas com a vinda dessa questão da Nucrebras, né, com a empresa, né, que veio várias empresas também, a gente começou a brigar contra, porque era muita empresa fazendo vários perfuração no solo, explodindo com dinamite para ver, acho que para entender, acho que a solidez do solo, a quantidade de, né? Então a gente dizia que tinha várias pessoas fazendo furo na terra, várias pesquisas assim no nível de mineração, né, dessa questão da Nucrebras. E com essa área que era menor da estação ecológica, né, que eles tinham criado uma área a área de segurança nacional aqui para Nucrebras. Aí ele deu uma acalmada nessa questão da especulação imobiliária, aí avançou essa questão da usina nuclear, a gente brigando contra, né? E de repente, então, eu acho que a Nucrebras serviu de testa de ferro também um pouco para que eles ampliassem a questão da usina, da estação ecológica. Eles ampliaram a estação ecológica para 89 mil hectares, uma coisa assim na época. Sim. Né? E daí uma legislação totalmente contra, né, qualquer atividade dessas comunidades. Para pegar o carro deles na estrada de barro que o senhor passou, atolou, eles iam pegar. Ele é nem muito obrigado de falar para eles. Senhor, muito nosso médico, perdoa esses nossos irmãos que estão com o coração feliz de estar destruindo esse lar. A Estação Ecológica nasceu em 1986, com o intuito de preservar a floresta atlântica remanescente da região, no período ameaçada pela especulação imobiliária, propostas de loteamento e de construção de usinas de energia. A criação da reserva, porém, não respeitou e segue não respeitando as comunidades tradicionais que lá habitam, limitando, prejudicando e ameaçando sua forma de vida e existência no local. E como que você julga que as relações de vocês hoje com a Fundação? É péssima, né? Muito péssima. A gente, desde quando criou a Estação Ecológica, nós criamos a União dos Moradores da Jureia. Qualquer diretor que entrava lá, a gente ia lá conversar com o secretário de meio ambiente. Todos os secretários de meio ambiente que passou pelo estado de São Paulo, a gente foi conversar com eles. Todos, né? Na certeza de conseguir um diálogo, de conseguir garantia para a comunidade, a melhoria da qualidade de vida dessa comunidade e a garantia de ficar lá, né? Sim. Mas a gente não teve muito sucesso. Eu queria saber o que te levou a publicar a história dele naquele momento. Eu recebi uma foto, né, da casa do meu avô caída, né? Sim. E uma tapera já. E eu não imaginava que estava daquele jeito, né? Há muito tempo que a gente não vai lá. Eu fui, acho que em 2007 lá, a última vez que eu passei. E a gente passa. Fiquei assim, melancólica, eu fiquei pensando de todas as coisas que os meus familiares sofreram naquela terra, né? Querendo lutar para ter o seu direito de propriedade e não conseguiram. Vários parentes tiveram casas embargadas, tiveram que lutar muito para conseguir o direito, né, de estar ali. Então, tudo isso veio na mente. Aí eu comecei a lembrar do meu momento de infância, né? Eu ali na casinha, meu avô recebendo as pessoas para passar receitas de fitoterápicas, né? Que seu avô, meu avô, ele era espiritualista, né? Espírita, e ele vinha, eu lembro que ele colocava a mão no rosto, né? Escrevia a receitinha ali de remédio natural, e a pessoa levava. Então eu via esse movimento, né? Eu devia ter uns 3, 4 anos de idade. Via que ele criava galinha, pato, tinha um macaquinho, né? E plantava café, então tinha roça, né? Tinha fruta. E era bem interessante, assim, sabe? Aquela coisa de lavar roupa na cachoeira.
Tudo aquela coisa assim bem triste que me levou a fazer aquele texto. Sim, e você mesmo teve uma casa embargada, atrelada. Então, aí como a gente perdeu o direito da terra do Rio Comprido, sim, e das terras de papai do meu tio Alencar, do Suamirim, né? A gente vai tentar permanecer no local, né? Onde você viveu toda a sua história cultural, né? E eu adquiri uma terra de um primo, né? E comecei a construir comecei a fazer a minha casinha, estilo caiçara, de bambu e madeira, né? Para não descaracterizar o local. E fui embargada, né? Mesmo tendo os documentos, provando que eu pertenço àquela comunidade tradicional, eu tive o meu direito de propriedade, né? Embargada. A casa estava pronta, né? Muitos anos, algum tempo já. E com isso, né? Quando a Fundação descobriu que a gente começou o diálogo com o Ministério Público Federal, né, quando eles fizeram a primeira ameaça de demolição, a gente acionou a Defensoria Pública, né, do Estado, com a pessoa do defensor Toshio, né, e o Ministério Público Federal, né, e começou-se um diálogo entre essas instituições, a Fundação e a gente, a comunidade. E a Fundação Florestal, no primeiro momento, né, se mostrou num processo de diálogo, falou, não, vamos pensar num diálogo, né, vamos construir um diálogo, falou isso para o procurador, falou, eles não constroem mais nada, param com a casa, não ampliam, não fazem nada, a gente também, né, e aí vamos pensar num diálogo para resolver isso. Em um momento muito abrupto, muito rápido, cortaram essa relação do Ministério Público Federal e com a Defensoria. Sim. Montaram uma estratégia de guerra, né, com uma população que não precisa isso, uma população tradicional, caiçara, que não traz risco nenhum, que nunca foi agressiva com a Fundação, embora por muitos e muitos anos tenha sido coagida porque não pode fazer roça, porque não pode pescar, né, porque estão tirando seus direitos, né? Mas aí eles criaram essa tática de guerra, fecharam os dois extremos da Jureia, prenderam algumas pessoas, levaram eu com o Edmilson, que é o outro rapaz, é meu primo, para a delegacia. Fizeram uma série de abuso de autoridade, né? Demoliram 2 casas, né? Ficou só a do Edmilson da Karina. Então a demolição foi uma coisa assim, para mim, assim, uma falta de respeito mesmo com as comunidades tradicionais, porque isso não atinge só a gente, né? O governo do Estado de São Paulo nunca respeitou, né? A Fundação não respeita as comunidades tradicionais. E eu ainda conversei muito tanto com o comando da polícia, que é o comandante, eu acho que era Marco, o nome dele, Marco Aurélio, e o próprio diretor da Fundação Florestal, o diretor regional. Falei, então deixa a gente vai desmanchando devagarinho, a gente vai deixar, vão embora vocês, a gente vai desmanchar, vai deixar aqui, e aí vocês vêm ver para não quebrar nossas coisas, porque essas coisas tudo vai quebrar muitas coisas nossas. A casa estava inteira montada. Exatamente. Aí não respeitou, aí começaram a quebrar tudo. E aí a gente conseguiu salvar uma casa, que é a casa da Karina com o Edmilson, que a Karina estava grávida e a gente também, pouca gente entrou para dentro da casa e não deixou então eles demolirem, e aí eles... E você estava, né, no dia da demolição? Tava. Foi um processo bem violento, né? A gente conversou com a Adriana e ela falou até que ia mandar vídeo. Acho que a gente vai tentar usar os vídeos na gravação. A gente tem bastante vídeo, eu fiz bastante vídeo também. Muito violento, muito violento. Assim, os guarda-parque rindo e batendo, quebrando. O diretor regional, Edson Montilla, quebrando, dando risada e quebrando, dando risada e quebrando, assim, tudo. Com uma marreta, uma motosserra, com um pé de cabra, né? E aí eu tava filmando isso, ele foi reclamar pro comandante da polícia, falou, olha, ele tá filmando, tem que tirar ele daí, ele não pode filmar, então. Aí o comandante falou, ó, deixa pra lá, que deixa ele filmar e você cuida do seu trabalho. Aí ele continuou quebrando tudo. Mas foi muito violento, pessoal. A minha irmã chorava muito, a Karina desesperada, assim, era uma guerra, né? Parece assim, você nunca viu aquilo dentro, né, de uma comunidade caiçara aqui na Jureia, nunca tinha visto isso. Então eles fizeram uma mobilização muito grande
e destruíram muito as comunidades. Assim, foi um peso muito grande, um sentimento, né, muito forte para até hoje. Eu acho que eles ainda guardam essa mágoa, porque é muito difícil, né, você se desprender de uma violência tão grande dessa. Então sempre fica a marca, né? E eles acabaram com tudo, né? Foi uma desapropriação super, sem gastar um centavo, assim, mandou todo mundo embora. Muita gente conseguiu sobreviver, mas muitas pessoas passaram por sérias dificuldades. Pessoas morreram na mão de bandido, pessoas, né, tá na droga até hoje, muita gente, né? Muita gente tá preso, né? Então, jovens que saíram de lá, que foram para a cidade, acabou muito a vida dessas pessoas, a cultura, o modo de fazer. É muito ruim, né? Que nem assim, a gente sai de casa, né? Deixa tudo de um jeitinho, quando você chega não tem mais a casa, então isso demorou um pouco até hoje, assim, ainda é difícil falar, mas agora a gente tá mais, né? Não superou ainda, mas sei lá, a gente consegue falar mais, né, sobre esse dia, esse momento, assim, mas lá na época era bem difícil, assim. Eles têm TV Tribuna, tem a Globo, tem, né, o Estadão, né, que tá na mão deles, assim, tanto da Fundação Florestal, né, como instituição, né, mas como também os ambientalistas que têm muito acesso, né, são pessoas que ganharam nome nessa luta pela questão ambiental, que estão até hoje no poder, né? Então ele tem inserção na grande mídia, né? Então a União dos Moradores da Jureia, ela cria, né, essa unidade de luta, né, com as diferentes comunidades. Então cada comunidade tinha representantes que compunham a associação, né? E a principal luta então passou a ser a recategorização da estação ecológica em uma unidade de conservação de uso sustentável, que são as reservas de desenvolvimento sustentável, né? E, enfim, já queria saber qual que é a sua expectativa para o seu futuro lá na Jureia, o que você espera que aconteça nos próximos anos? Você falou que ainda tem uma última... Eu tenho uma última audiência, né, o ano que vem, em fevereiro de 2023, mas a última que eu estive, eu não senti, assim, nenhuma esperança, né? Pela forma que eu fui tratada, e eu percebi que o juiz não leu minha defesa, né? Isso mudou da primeira para um segundo momento, ou você acha que... Eu não sei, eu pretendo agora, nessa segunda audiência, pedir para que a minha defesa seja lida, né? Certo. Porque na minha defesa eu provo que eu tenho raízes caiçaras, que, né? Meu pai é mestre fandangueiro, né? Ele é autor de várias músicas dos bailes de fandango que ocorrem por aí. E a gente viveu toda a vida ali, né? Tudo que a gente tinha estava ali. A União dos Moradores da Jureia, né, ela é uma associação, né? Ela foi fundada na década de 90, né? E ela surgiu exatamente para lutar pelos direitos de permanência das comunidades tradicionais da Jureia pelo território, né? Então ela é uma associação que ela tem um papel fundamental, e ela teve um papel fundamental no processo de organização das comunidades através de associações, né? Porque as comunidades caiçaras, assim como a maioria das comunidades tradicionais, sempre foram muito organizadas, né? Mas a gente sempre fala, a gente foi organizado para fazer muitas coisas, né? Para pescar, para plantar, para puxar uma canoa, para fazer, né? Enfim, para fazer o dia a dia acontecer. Mas em determinado momento as comunidades, então, elas tiveram que se organizar para enfrentar outras questões que elas não tinham conhecimento, elas não estavam habituadas, né, a enfrentar, né? Então, as famílias, então, elas começam a perceber, né, algumas mais antes, né, do que outras, e elas começam a perceber que elas tinham sido proibidas, né, de todas as suas práticas, as suas atividades nesse território. E aí elas começam a conversar umas com as outras e começam a entender que não era só na sua comunidade, né? Não era, por exemplo, só na Barra do Una, só no Despraiado, só no Rio Verde. Era em todas as comunidades que não podia mais plantar, caçar, pescar, tirar madeira para fazer canoa ou para fazer o cabo da enxada. A roça, né, foi proibida. Então,
eles começaram, né, esses moradores que inicialmente entenderam isso, eles começaram a se organizar e juntar a comunidade, né, para fazer a luta pelo direito de permanecer no território. Então a União dos Moradores da Jureia ela é criada nesse momento que a comunidade entende que só mudando a lei, só fazendo a mudança da lei, que era uma lei estadual, que poderia ter o direito de voltar a morar no território. Eu não tenho expectativa, né, nenhuma, porque eu não sei, eu não tenho mais esperança de conseguir, né? Porque é tanta cobrança, tanta coisa, mas até que haja outra audiência, eu não sei se eu vou ter o meu local de volta lá, né? Sim. Eu pretendo, né? Pretendo sim que eu seja ouvida, que o meu recurso seja lido, né? Sim. E seja compreendido, né? Não ser julgado como regra, né? Eu acho que o direito de propriedade, a justiça da comunidade tradicional, a justiça tem o direito de proteger, né, essas comunidades, né? A expectativa é que os processos judiciais sejam positivos para essa comunidade, para nós, né? E a gente possa também dialogar com o próprio governo e fazer um trabalho bom, né? Que a gente possa ter diálogo para poder então garantir o direito dessas comunidades, reconstruir as casas deles, né? Poder arrumar aquelas estradas que estão péssimas, né? Para ter melhor condição de viver lá, né? Gerar renda, né? Para a comunidade. A gente trabalhava muito com a questão do turismo de base comunitária, a gente precisa retomar isso, né? Escola para a comunidade. A expectativa é exatamente essa, assim, que a gente possa ter o direito nosso, né, garantir o nosso direito no nosso território, que foi sobreposto pela Estação Ecológica da Jureia Itatiba. Nossa perspectiva, minha perspectiva hoje, é que a gente avance nesse sentido, né, que a gente possa dar um passo diferente, né, em relação às políticas públicas, ao reconhecimento pelo próprio Estado e pelos grupos que dizem apoiar os povos e comunidades tradicionais, né? Que a gente possa levar cada vez mais esse debate para outras instâncias, para os espaços acadêmicos, para que mais pesquisadores entendam e possam estudar, né? A gente não está fechado ao diálogo, né? A gente não está fechado a pesquisas. Inclusive, se as pesquisas mostrarem que o que a gente está fazendo, que o que a gente está construindo está no caminho errado, é prejudicial, a gente também tem disposição em se adequar, em melhorar, em mudar, né? E a todos os pessoal que estão aqui, que já vieram e que estão na luta com nós, que Deus e Jesus ilumine a cada um, que Deus proteja a todos e que esse lugar seja sempre nosso lugar, que seja abençoado por Deus e que o Estado, que a Fundação Florestal deixa nós em paz e que nós possamos voltar para o nosso lugar, que nós fomos expulsos por eles. Experimentamos a dor da alma, os meios de subsistência foram proibidos e nosso povo arrancado com raiz e tudo para qualquer lugar, não salve-se quem puder. Nossa história está lá, contada por muitos de nós, revivida por quem ainda consegue permanecer. E a natureza? Somos parte dela. Nunca existiu intenção de explorar, só de viver em paz, na simplicidade e honestidade.